Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mário André e sejam todos bem-vindos aqui ao canal Mariomática Matemática. Nesta aula a gente vai tratar de um assunto muito legal, onde ele nos fala sobre a divisão entre polinômios. E essa divisão, ela pode acontecer de duas maneiras. A gente pode ter uma divisão de um polinômio por um monômio, ou a divisão de um polinômio por outro polinômio, logicamente, considerando esse divisor com pelo menos dois elementos. Bacana? Agora, a divisão que a gente vai ver aqui entre polinômios não é muito diferente do que você está acostumado a trabalhar ou a estudar com números naturais ou inteiros. Haja visto que a gente vai ter os mesmos elementos, ou seja, nós teremos um dividendo, nós teremos um divisor, o quociente e o resto. Assim como também as propriedades são as mesmas. Por exemplo, se o resto é igual a zero, é porque a divisão ela é exata, envolvendo letra ou não, tá bom? Assim como também a gente tem o chamado TFD, que é o Teorema Fundamental da Divisão, onde ele me diz que o dividendo é igual à multiplicação do divisor pelo quociente e essa multiplicação a gente somará com o resto, tá bom? Então, essas formulazinhas e elementos que você está acostumado a estudar com números inteiros e números naturais, elas também serão essenciais no estudo da divisão de polinômios. Vamos começar aqui então verificando como é que a gente faz para resolver uma divisão de um polinômio por um monômio. Lembrando que um monômio, como a língua portuguesa já diz, mono vem de um, é formado por apenas um elemento. Então, olha só, pessoal, o que a gente pode fazer aqui? Nosso primeiro exemplo, eu tenho 8x à quinta mais 6x ao cubo dividido por 2x ao quadrado. Uma pergunta que alguns alunos já me fizeram foi o seguinte: professor, tem a obrigação de colocar os parênteses tanto no dividendo quanto no divisor? E eu digo que sim. Por quê? Vamos supor que não tivesse aqui esses parênteses, tá? Eu vou tirar esses dois aqui. Do jeito que aqui está escrito, a divisão é só entre esses dois elementos. Esse primeiro elemento deverá ser somado com esse resultado. E não é isso que a questão está propondo, tá certo? A questão está propondo justamente a divisão desse binômio por esse monômio. Então, por esse motivo, quando você quiser dividir um polinômio, ou seja, com pelo menos dois elementos, coloque-o sempre entre parênteses. Bacana? Então vamos lá. Aqui nesse caso, a divisão é de forma direta. Como assim de forma direta? Eu vou dividir cada elemento por esse monômio. Então podemos fazer assim, olha só. Eu vou colocar 8x à quinta dividido por x ao quadrado, 2x ao quadrado, desculpa, mais, porque aqui é mais, 6x ao cubo dividido por 2x ao quadrado. Detalhe, é obrigatório a gente fazer isso? Não, não é. Você pode já resolver de forma direta. Mas para você que está vendo esse assunto pela primeira vez, ou de repente tem alguma dificuldade, eu vou fazer esse passo a passo para você se acostumar com ele. Bacana? Então vamos lá. Aqui nesse caso, nessa primeira fração, o que a gente vai fazer? Eu vou começar resolvendo a divisão entre os coeficientes, ou seja, os números. 8 dividido por 2 é 4. Agora, quando você for resolver a divisão entre as letras, é importante você lembrar da regra da potenciação que me diz o seguinte: divisão de bases iguais, vou até escrever aqui, ó. Se eu tiver a divisão de um x elevado a A dividido por um x elevado a B, esse resultado equivale a essa mesma base x elevada à subtração desses expoentes. Ou seja, divisão de bases iguais, repete-se a base e subtraem-se os expoentes. Agora, importante aqui, pessoal, essa subtração dos expoentes sempre será dada da esquerda para a direita, né? Tá legal? Não é do maior para o menor. Ou seja, dessa maneira, pode ser que em alguma situação você tenha como resultado um expoente negativo. Isso não é proibido. Belezinha?
Então vamos continuar. Aqui então, olha só, x elevado a 5 dividido por x ao quadrado. Como as duas letras, ambas são iguais a x, eu vou repetir esse x. E agora, os expoentes, a gente subtrai. Como? O de cima menos o de baixo. Então, olha lá. 5 menos 2, logicamente, o resultado é igual a 3. Então, o resultado apenas dessa primeira fração equivale a 4x ao cubo. Beleza? Vamos continuar então. Mas, por que eu vou continuar? Porque nós temos aqui uma outra divisão, uma outra fração. Então, eu também tenho que achar o resultado dela. 6 dividido por 2 é 3. X ao cubo dividido por x ao quadrado. A letra é x, repito. 3 menos 2, o resultado vale 1. Agora, detalhe. Não se esqueçam que o número 1, enquanto expoente, não tem a obrigação de ser escrito. Ou seja, x elevado a 1 equivale a x. Dessa maneira, o resultado dessa divisão é igual a 4x ao cubo mais 3x. Morreu aí a parada, beleza? Agora, vamos pegar aqui outro exemplo. Agora eu tenho a divisão de um trinômio, porque são 3 elementos, por um monômio, sendo que esse monômio ele é negativo. Tem problema nisso? Não. Vejamos. Vou fazer novamente o passo a passo, tá? Então, olha lá. Eu tenho 12AB dividido por menos 3AB, mais eu tenho 15A ao quadrado B dividido por menos 3AB, menos eu tenho 9AB ao quadrado dividido por menos 3AB. Beleza? Então, nós temos aqui essas três divisões. Detalhe importante, galera. Quando você tiver a divisão, seja de número ou de letras, com elementos iguais em cima e embaixo, você pode e deve, inclusive, eliminá-los. Como assim? Aqui, reparem que eu tenho AB em cima, AB embaixo. Cancela tanto A quanto B. Então, a gente vai ter, olha só, 12 dividido por 3 é igual a 4, mais com menos é menos. Então, aqui eu vou ter menos 4. Bacana? Vou colocar aqui embaixo, tá? Então, vamos lá. Aqui, menos 4. Mais com menos, olha lá o jogo de sinal. Mais com menos é menos, ok? Aqui é A ao quadrado, aqui é A. Eu não posso cortar, mas eu posso cancelar o B, porque são letras iguais com expoentes iguais, tá bom? Por que eu estou cancelando? Porque quando você faz a divisão de dois elementos iguais, esse resultado sempre é igual a 1. E aí eu vou ter 1 vezes esse resultado aqui, que vai ser o próprio resultado. Por esse motivo, não há problema algum em você cancelar esses elementos iguais, ok? Então vamos lá. Aqui já vimos que é menos. 15 dividido por 3 é igual a 5. A ao quadrado dividido por A. Bases iguais, subtrai os expoentes. 2 menos 1 é 1, então ficará somente menos 5A. Vamos lá, próximo. Menos com menos, aqui é mais. 9 dividido por 3 é 3. Reparem que aqui eu tenho A e aqui eu tenho A. Esquece. B ao quadrado dividido por B. Beleza. 2 menos 1 é 1, então ficará somente o B. Então, quer dizer que o resultado dessa divisão equivale a menos 4, menos 5A mais 3B. Então, aqui é importante você reparar que, primeiramente, quando você divide um polinômio por um monômio, cada elemento deverá ser dividido por esse monômio, tá certo? E, além disso, é importante também você reparar a existência da propriedade da potenciação, que me diz que a divisão de bases iguais, a gente deve repetir essa base e subtrair os expoentes. Agora, vamos supor que, de repente, dentro de uma divisão aqui, o resultado dela não é exato. Por exemplo, né, vamos supor que eu tenha, sei lá, 8x à terceira dividido por 3x. O que a gente faz aqui nesse caso?
Se a divisão ela não é exata, eu permaneço com a fração, ó, 8/3. E aqui a gente faz ainda a regra da potenciação. X ao cubo dividido por x. Repete o x. 3 menos 1 é 2, tá? Lembrando que ou você coloca esse x ao lado do traço da fração, ou você coloca esse x juntamente com o numerador, ou seja, juntamente com o elemento que está na parte de cima da fração. Legal, pessoal? Vamos verificar agora como é que a gente faz para resolver a divisão entre dois polinômios. Acompanhe comigo. Beleza, pessoal? Vamos agora então verificar como é que a gente faz para resolver a operação de divisão entre polinômios, onde o divisor tenha pelo menos dois elementos, tá bom? No primeiro exemplo, tem aqui o seguinte, x² mais 7x mais 12, que é dividido por x mais 3. Diferentemente da multiplicação, onde, por exemplo, se aqui fosse multiplicação, bastava colocar na forma distributiva. Eu não posso fazer isso, tá? Eu não tenho como pegar o x², dividir por x e depois por 3 novamente. O que a gente vai fazer? O primeiro passo aqui é pegar e colocar essa divisão com as chaves, ou seja, com esse símbolozinho aqui. Belezinha? Ok? Ok, então agora o próximo passo é, eu vou pegar o primeiro elemento do nosso dividendo e dividir pelo primeiro elemento do nosso divisor. Então veja, x² dividido por x, o resultado é x. Esse resultado ele vem aqui no nosso quociente. Agora, depois que você acha esse valor que está no quociente, o próximo passo é pegar esse valor, multiplicar por cada elemento pertencente ao divisor e vem aqui para cá embaixo do dividendo com o sinal contrário. Eita, não entendi, foi nada. Vamos lá, de novo. x² dividido por x é x, beleza? Beleza. Agora vamos lá. X vezes x é x². Ele vem para cá como sendo menos x². X vezes 3 é 3x. Ele vem para cá como sendo menos 3x. Ah, professor, então ele sempre passa para o lado de cá negativo? Não, não é que ele sempre vai passar negativo. Ele sempre vai passar com o sinal contrário. Porque pode ser que em algum exemplo você tenha esse resultado aqui negativo. Então ele desce para cá ou ele passa para a esquerda como sendo positivo, tá bom? Agora, detalhe importante. Esse primeiro elemento, ele sempre vai desaparecer, porque sempre o resultado dessa adição vai ser zero. E aí, de repente, você pode falar o seguinte, ah, professor, mas eu resolvi uma questão que o primeiro elemento não desapareceu, não foi zero, então tu fez errado. Porque, obrigatoriamente, o primeiro elemento, ele sempre desaparece, tá bom? Vamos continuar, então. 7 menos 3 é 4, então aqui eu vou ter 4x. E esse mais 12 deverá ser repetido. Voltando então, vamos lá. Primeiro, aqui ó, primeiro elemento do nosso dividendo, que já mudou agora o dividendo, né? Não é mais x² mais 7x mais 12, agora ele é 4x mais 12, tá bom? Mas mesmo assim a gente continua fazendo a mesma operação. Divide o primeiro com o primeiro. Então vamos lá. 4x dividido por x, o resultado é 4. Beleza. 4 vezes x, 4x, desce negativo. 4 vezes 3 é 12, desce negativo. E agora cortou o primeiro e cortou o segundo também. Gente, o primeiro elemento, como eu lhes falei, é a obrigação de desaparecer, tá? Agora, se do segundo em diante alguma soma também o valor, aliás, for igual a zero, aí é consequência das operações, tá bom? Não é uma obrigação. A obrigação é só com o primeiro. Aqui nesse caso, como ambos forem igual a zero, acabou aqui nossa divisão. Então quer dizer que esse x mais 4 é o nosso quociente e esse zero é o nosso resto. Não se esqueçam que
Quando o resto é igual a zero, quer dizer então que essa divisão ela é exata. Belezinha? Vamos aqui ao próximo exemplo. Olha só. Eu tenho aqui agora 6x ao quadrado menos 11x menos 10. Quase falha aqui, né? Vamos fazer a mesma coisa. Ó. 6x ao quadrado menos 11x menos 10 dividido por 3x mais 2. Beleza? Mesmo esquema, olha só. Vou pegar o primeiro com o primeiro. Então, 6x ao quadrado dividido por 3x, vamos lá. 6 por 3 é 2, x ao quadrado por x é x. Então, ficará 2x. Multiplica e desce, sinal contrário. Vamos lá. 2 vezes 3 é 6, vai ficar 6x ao quadrado, vem negativo. 2 vezes 2 é 4, ficará 4x, desce negativo. Ok, ó. Primeiro desaparece. Menos 11 com menos 4, o resultado é menos 15x. E esse menos 10 deverá ser repetido. Beleza? Vamos continuar. Primeiro com primeiro. Menos 15 dividido por 3. Olha só o que eu te falei agora há pouco. Menos com mais é menos. Então, aqui é menos. 15 por 3 é 5. X com x desaparece. Então, nós temos o menos 5. Volta multiplicando. Menos 5 vezes 3. Vai ficar menos 15x. Desce 15x positivo. Menos 5 vezes 2 dá menos 10. Desce como sendo mais 10. E aí, novamente, ambos cortaram. O resultado foi igual a zero. É porque, então, essa divisão ela é exata. E aí você pode pensar assim, pô, professor, legal. Eu compreendi como é que a gente faz, então, para resolver a divisão entre polinômios. Agora, minha pergunta é, o resto, ele vai ser sempre igual a zero? Logicamente que não. Acompanhe comigo o nosso próximo exemplo. Beleza, pessoal. Nosso próximo exemplo temos aqui a seguinte divisão. Acompanhe comigo. 6a terceira menos 7a ao quadrado mais 2a mais 1. Tudo isso dividido por 3a ao quadrado menos 5a mais 3. Então, vamos lá. Primeiro passo é a gente reescrever essa divisão utilizando o símbolo da chave, certo? Esse símbolo que separa o dividendo do divisor. Então, aqui eu vou ter 3a ao quadrado menos 5a mais 3. Tranquilo. Próximo passo agora, vamos lá. Divide-se o primeiro elemento do dividendo pelo primeiro elemento do divisor. Agora, um detalhe aqui importante que até agora não expliquei para vocês. Como é que a gente faz para reparar se, de repente, essa divisão ela vai ser exata ou não? Aliás, se essa divisão vai ser possível ser resolvida ou não. O maior expoente do dividendo, ele tem que ser obrigatoriamente menor ou igual que o maior expoente do divisor. Aqui nesse caso, repare então que o maior dos expoentes é o 3, aqui o maior dos expoentes é o 2. Então, a gente pode resolver essa divisão. Se essa divisão vai ser exata ou não, aí é consequência das operações. Mas o mais importante aqui é que essa operação ela pode ser resolvida. Então vamos lá. Dividindo 6a terceira por 3a ao quadrado, reparem, 6 por 3 é 2, a terceira por a ao quadrado é a. Beleza. Multiplica. 2a vezes 3a ao quadrado, 6a terceira, desce negativo. 2a vezes menos 5a dá menos 10a ao quadrado. Desce positivo. 2a vezes 3 é 6a, desce negativo. Primeiro, sempre corta. Beleza. 10 menos 7 é 3, então vai ficar 3a ao quadrado, menos 4a, que é o resultado dessa operação, e o mais 1 se repete. Mesmo esquema, pessoal. Maior expoente é 2, maior expoente é 2. Como são iguais, então a divisão pode ser feita. 3a ao quadrado por 3a ao quadrado. São dois valores iguais, logicamente, então, a divisão aqui é igual a 1. 1 vezes 3a ao quadrado é ele positivo, desce negativo.
1 vezes menos 5a, ele é negativo, desce positivo. 1 vezes 3 é 3, desce menos 3. Primeiro, sempre corta. 5 menos 4 é 1, então ficará somente o a, porque o 1 enquanto coeficiente não precisa ser escrito, né? E 1 menos 3 é menos 2. Reparem que agora, aqui no nosso dividendo, o maior dos expoentes é 1 e aqui é 2. Como 1 é menor que 2, então parou aqui. A divisão não pode mais ser feita. De modo que, então aqui a gente tem o nosso resto, certo? E aqui nós temos o nosso quociente. Como o resto ele é diferente de zero, então automaticamente aqui nós temos uma divisão que não é exata. E aí, de repente, pode surgir para ti aqui a seguinte dúvida. Beleza, professor, eu verifiquei, aprendi e compreendi como é que a gente faz para resolver uma divisão de polinômios. Mas, como é que eu faço para verificar se essa divisão está certa ou não? Simples. Você vai utilizar o teorema fundamental da divisão, que me diz que o dividendo é igual ao produto do divisor pelo quociente e esse resultado deverá ser somado com o resto. Então vejamos, eu vou pegar primeiramente aqui, ó, 3a ao quadrado menos 5a mais 3 e multiplicar pelo valor do quociente, que aqui foi 2a mais 1, certo? Então vamos lá. Aqui a multiplicação a gente pode resolver de uma forma direta, né? Multiplicação direta. 3a ao quadrado vezes 2a é 6a terceira. 3a ao quadrado vezes 1 é 3a ao quadrado. Ok. Pega o próximo elemento agora. Ó. Menos 5a vezes 2a dá menos 10a ao quadrado. Ok? Menos 5a vezes 1 é menos 5a. Agora, pega o próximo elemento. 3 vezes 2a é 6a. 3 vezes 1 é 3. Em seguida, a gente resolve aqui a subtração entre esses resultados. Logicamente, a subtração não, desculpa. Resolve a adição entre esses resultados, logicamente, a adição entre os termos semelhantes. 6a terceira se repete. Menos 10 mais 3, é menos 7a ao quadrado. 6 menos 5 é 1, então fica somente o a, e o mais 3 se repete. Esse valor aqui é o resultado do produto do divisor pelo quociente. Beleza? Beleza. Mas, de acordo com o teorema fundamental da divisão, eu devo pegar esse resultado e somá-lo com o resto, onde, no nosso exemplo, o resto vale a menos 2. Então, vamos lá. Aqui eu vou colocar a menos 2. Vamos somar de novo. Tudo isso aqui, até chegar ao a, se repete. Ó. 6a terceira, menos 7a ao quadrado. E aí, vamos lá. A mais a é 2a. 3 menos 2 é 1. Opa, só refazer aqui, né? Então, 3 menos 2 é 1. Então, verifiquem que 6a terceira menos 7a ao quadrado mais 2a mais 1 é justamente o valor do nosso dividendo. Isso quer dizer que, como essa regrinha deu certo, é porque, então, essa divisão foi realizada de forma correta, tá bom, gente? Com isso, então, aqui a gente finaliza a nossa aula sobre divisão de polinômios. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da aula. Em caso positivo, taca o dedo aí no curtir, tá bom? Compartilhe com seus amigos o link aqui da aula e não se esqueçam também de se inscrever no canal, que é muito importante para que eu continue produzindo mais aulas para você. E outra coisa importante, aqui na descrição eu vou colocar um link que vai te direcionar a uma lista de atividades e essa lista possui exercícios com adição, subtração, multiplicação e divisão de polinômios. Não se esqueçam que durante os seus estudos e você resolver a lista, se de repente tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários que eu tentarei te ajudar o mais breve possível. No mais é isso, pessoal. Muito obrigado a atenção de todos e até a próxima aula.